Olá, nos encontramos aqui mais uma vez para aprendermos mais uma verdade da Palavra de Deus. E o assunto hoje é a incapacidade espiritual. A Bíblia ensina sobre a entrada do pecado no mundo, conforme Gênesis 3, e como essa entrada atingiu toda a realidade e as faculdades do homem. Isso significa que o corpo, a alma e o espírito de todo ser humano são escravos do pecado. Jesus afirmou em João 8,34: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Paulo também declarou em Romanos 6,20 e em 7,14, quando ele explica o seguinte: quando vocês eram escravos do pecado, ele diz, fui vendido como escravo ao pecado. Há um senso comum de que o ser humano é moralmente incapaz de atingir suas próprias aspirações espirituais. Ele gostaria de fazer certas coisas, mas não pode e não consegue fazê-las. Existe uma incapacidade espiritual que o paralisa, e isso é uma prova nítida de sua escravidão ao pecado. O pecado é muito mais do que apenas algumas atitudes. Na verdade, o pecado é a própria constituição do homem. Paulo afirmou em Romanos 3,9: já demonstramos que tanto judeus quanto gentio estão debaixo do pecado. O pecado é essa triste realidade no homem, a fonte de toda a sua incapacidade espiritual. O pecado atingiu o intelecto, as emoções, a vontade de cada ser humano. Ele cega o entendimento e corrompe o coração, separando o homem de Deus. O pecado conduz a pessoa a pensar, sentir, agir e reagir errado. O pecado produz escolhas erradas contra Deus. Assim, não há esperança para nenhum ser humano em si mesmo. E não há nenhuma salvação ou libertação do pecado em seus próprios esforços ou religião. Cada pessoa precisa única e tão somente da poderosa graça e misericórdia do Senhor, as quais foram dadas em Cristo Jesus por sua obra redentora ali na cruz do Calvário. Por isso, quanto mais rápido você entender e reconhecer sua incapacidade espiritual, mais próximo você estará de um verdadeiro relacionamento com Deus e de uma profunda transformação em sua vida. Deus lhe abençoe ricamente.